Fala pessoal, professor Luiz Rezende, como vocês sabem, se alguém está começando o curso agora, bem-vindos. Sou professor de vocês de conhecimentos pedagógicos e na última semana não dei aula porque eu estava em Manaus e não foi possível por conta das aulas ao vivo do PUCA, inclusive para as turmas presenciais de CEMED, SEDUC. Eu não tive como dar aula ao vivo, mas eu resolvi nesta semana e na próxima semana dar aula gravada para que a gente não fique muito tempo sem aula, perfeito? E aí, assim, tanto essa aula que você está assistindo, quanto a aula que vem, eu vou gravar e estou em Manaus, né? Então, vamos tomar uma na praça do, do Caranguejo. Podem me escrever, né? Meu WhatsApp é 11 99 541 7560. Podem me escrever com alguma dúvida do curso, pedido aí de auxílio, caso você queira assistir uma aulinha bônus aí no presencial do PUCA, só me escrever, a gente conversa. Eu sou o coordenador do curso, então o time aí, né, André Adriano, Volney, Rafael, Newton, que volta da aula ao vivo para vocês semana, nós somos todos professores que lecionam há muito tempo em um curso público. Eu, particularmente, já fui servidor público, quem já é aluno do curso sabe disso, né? E sou educador e gestor público na área da educação durante vários anos como servidor público. Então, passei meu WhatsApp, tem meu Instagram, prof.luiz.rezende, meu Telegram, e sempre eu ponho uma questãozinha lá da resolução das matérias que eu ministro. Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar, vamos começar a desenvolver. Eu hoje vou trabalhar aspectos teóricos com vocês. Na próxima aula também vou desenvolver aspectos teóricos para que a gente, na outra semana, quando eu voltar, mais particularmente no dia, deixa eu ver aqui, particularmente na aula do dia 18, eu estarei ao vivo trabalhando exercícios com vocês. Então, eu vou trabalhar a relação professor e aluno, a relação sala de aula. Na aula que vem, eu vou trabalhar a importância do plano político-pedagógico, diretrizes, princípios da educação, e aí depois nós realizarmos questões. Para quem está entrando agora, né, nós estamos na plataforma as aulas anteriores e tem lá as questões sobre das aulas passadas, né? Então é isso que nós temos que ir fazendo, né? Essas aulas pré-edital, tanto eu quanto o professor André Adriano, o Rafael, o professor Volney e o Newton, como eu disse, colabora para o curso, é exatamente isso, né? Exatamente nessa dinâmica, exatamente nesse ritmo, para a gente ir trabalhando e desenvolvendo e quando sair o edital já está tudo redondinho, está tudo refinado. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos desenvolver, vamos trabalhar. Tem um texto de apoio aí acadêmico. Infelizmente, eu não tenho quadro aqui, né? Para trabalhar. Então, ó, estou no hotel Manaus Express. Estou no hotel aqui pertinho do Cuca. E aí, não tem um cenário aqui, né? Fiz toda uma logística, uma infraestrutura. Tenho feito os eventos ao vivo no YouTube aqui e tá bem bacana, ficou até legal, razoável o estúdio aqui. Beleza? Vamos lá, então. A relação professor-aluno. A questão da excelência do processo de ensino-aprendizagem não é algo que pode ser garantido apenas pelo professor e pelas suas estratégias didático-pedagógicas. Todos vocês são pedagogos, né? Alguns com licenciatura, outros com graduação em pedagogia, vários lecionam, ou no CEMED, como professor contratado, ou na rede particular, você sabe muito bem que por mais que a gente tenha excelência, doação, dedicação, por mais que a gente tenha muita, digamos, doação e vocação para a atividade profissional e para o desempenho, para o desenvolvimento da docência, nós sabemos muito bem que, infelizmente, não depende só de nós, né? Depende de uma série de fatores, depende de uma série de aspectos que vão muito além da vontade, vão muito além da doação do professor. É óbvio, o professor é a ponta de lança, né? O professor é aquele que determina, ao fim, ao cabo,
qual vai ser o resultado qualitativo da sala de aula. Mas de nada adianta o professor ele ter, como diz a própria afirmação, estratégias didático-pedagógicas bem definidas, se a coordenação pedagógica, se a Secretaria de Educação, o plano político-pedagógico, se a comunidade do entorno e se o aluno não contribuírem também com a sua parte. Então, vocês vão perceber, né, nas questões que eu vou desenvolver lá na outra aula, e essa questão das partes envoltas são o professor, o aluno, ou seja, né, o docente, o discente, a coordenação pedagógica, envolvendo o CP, né, o coordenador pedagógico e o diretor de escola, envolvendo o poder público, que aí é a Secretaria Municipal de Educação, ou no caso aqui a Censa, e envolvendo a política geral, né, e a comunidade também. Porque eu já trabalhei em escolas públicas em que a dificuldade, a comunidade era um dificultador, por incrível que pareça. Ou por ter um diretor de escola que eventualmente não tivesse uma boa relação com a comunidade, ou é porque ó, em São Paulo, eu sou de São Paulo, né? Em São Paulo, o diretor de escola é concurso público, né? Então, em alguns lugares é indicado, outros é eleito. Eu particularmente defendo que o professor de escola seja concursado, porque é uma carreira extremamente importante vinculada à educação. Não é um cargo em comissão por natureza, não é um cargo de atribuição política, e você precisa ser educador de formação, você precisa ter uma carreira, do mesmo jeito, fazendo aí uma analogia com o delegado da polícia, né, da Polícia Civil, da Polícia Federal, que é concursado. No caso do diretor de escola em São Paulo, na cidade que eu moro, é mais seguro ainda, porque para que você concorra concurso, cargo estatutário, diretor de escola, você precisa ter 3 anos de docência, né? Porque, afinal de contas, para cuidar de professores, você tem que ser professor. Eu ia fazer aqui uma analogia, mas respeito às meninas, eu não vou fazer. É uma piada que a gente tem na educação. É para cuidar do meretrício, você precisa ser da área. Então, é isso mesmo, né? Então, depende de uma série de fatores. E depende, inclusive, de como o diretor é eleito, nomeado ou sabe? Perfeito? Então, continuando, esses são os aspectos, né? Ela é uma conquista, expõe diálogo, participação efetiva dos alunos, sobretudo a construção de relações de proximidade e empatia. Nós não estamos mais numa fase da educação em que o aluno ele é pura e tão somente um ser que recebe o conteúdo, né? Não se trata mais disso, e cá entre nós, não se trata mais disso há muito tempo, né? O aluno, hoje em dia, ele é parte integrante não só do processo de ensino, como da própria escola e da própria dinâmica escolar. Então, é uma conquista você trazer e comprometer o aluno com o dia a dia escolar, né? Comprometer o aluno com a qualidade do ensino. E aí você faz isso com responsabilização. Você faz isso, inclusive, atraindo para o diálogo setores representativos dos alunos, como, por exemplo, dependendo do nível de atuação, no caso de vocês, SEI, MEI, Fundo 1, Fundo 2, né? Mas no caso, por exemplo, do ensino médio, também do ensino Fundo 2, você tem o Grêmio Estudantil, né? Você tem a representação dos estudantes, é o sindicato dos estudantes. Você tem que atrair, e algumas decisões, é óbvio, né? Não decisões de fundo, né? Porque você não pode responsabilizar o educando para que ele tome decisões que o próprio educador ele tem que refletir sobre, né? Na verdade, quando você envolve o aluno com algumas decisões do dia a dia da escola, é um método extremamente bem sucedido você gerar comprometimento, você gerar empoderamento do aluno para a escola, né? Então, nós utilizávamos muito esse método na gestão pública e na experiência que eu tive, né? Trabalhávamos num setor que envolvia uma série de escolas. Quando você envolve o aluno para decisões, desde decisões cotidianas até decisões de festa junina, organização de alguma data comemorativa, como Dia das Mães e Dia dos Pais, para a escola é muito importante, porque é uma chance de você trazer a família para dentro da escola.
o aluno, ele participando desse processo, ele se sente parte integrante da escola e começa a defender a escola, inclusive na comunidade. Isso faz toda uma diferença na hora de você criar essa rede de proteção à própria escola. Perfeito? Continuando. Muitos professores vivem dramas terríveis, porque não conseguem atrair e construir sentido e significado para o seu próprio projeto pedagógico. Eu costumo dizer que o professor não é aquele que faz pedagogia, não é aquele que faz uma licenciatura. O professor é aquele que tem vocação, doação, paixão e inspiração para lecionar. Nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem vocação para lecionar. Isso é uma realidade, né? Então, existem competências. Deixa eu fazer um contrabando, matéria do André Adriano. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre as competências curriculares previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que você tem em aula com o meu querido amigo, padre André Adriano. Na verdade, as competências previstas, né, no currículo, elas vão além, né? Vão muito além. Competências previstas no currículo, elas partem objetivamente, concretamente, de várias vertentes. Então, por exemplo, eu tenho certeza que você já teve aula em qualquer nível de ensino, graduação, ensino médio, já teve qualquer nível de ensino, que você simplesmente viu o professor lecionando. Claramente, o professor era um detentor do saber, claramente, o professor ele dominava plenamente o conteúdo, né? Dominava plenamente a matéria, digamos assim, só que ele só não conseguia passar o conteúdo, só não conseguia ter didática. Então, a faculdade, ela não garante todas as competências necessárias para você lecionar. E é exatamente isso que está dito aí, né? Que é você viver dramas terríveis quando você não consegue dar sentido e significado no seu planejamento. Muitas vezes isso vem de competências que são ausentes no próprio educador. E aí que está, que eu vou entrar um pouquinho na LDB, sem ficar aprofundando, né? Como uma aguinha, porque é importante se hidratar, sem ficar entrando na seara da matéria do André Adriano, tem uma questão, né? Uma questão objetiva, né? Uma questão concreta, né? É a seguinte: a base curricular que a LDB prevê tem competências advindas do conhecimento técnico, competências advindas das habilidades e da atitude. O conhecimento técnico é o diploma. O conhecimento técnico é sua graduação, seu mestrado, doutorado, toda a sua carreira acadêmica. Mas quando você tem, portanto, conhecimento técnico, você tem o saber. E este saber é adquirido pelo estudo, é adquirido pela metodologia. Então, o saber que é técnico, que é comprovado, inclusive, pelo diploma, digamos assim, né? Ele é comprovado quando você entrega o certificado, quando você entrega o diploma, ou a ciência. Quando você for aprovado na ciência e você for tomar posse na secretaria, você vai precisar entregar seu certificado de conclusão, né? O seu diploma, para poder estudar, para poder estudar, para poder trabalhar. Mas a competência do diploma não é o único elemento, não é o único aspecto que está apresentado. Você também tem outros elementos. E dentre os outros elementos existentes, você tem a habilidade, prevista lá na LDB. E a habilidade, ela pode ser conceitual, empírica ou tácita. Existem três vertentes de habilidade. A habilidade empírica é aquela que você vai fazendo e aprendendo, errando, vai aprendendo, vai errando, vai fazendo de novo, até que você vai adquirindo a competência, né? Então, toda vez que você vai, é igual dar aula, né? É igual dirigir, é igual fazer bolo. Se você tem talento, você só vai aprimorando pela prática. Mas a habilidade, ela também pode ser advinda de forma tácita, que tem a ver com a história de vida, tem a ver com o desenvolvimento da sua própria história de vida, né? Por exemplo, você pode, pensei, você pode nem ter a mesma profissão dos seus pais. Você nunca teve a profissão dos seus pais. Só que desde que você se conhece por gente,
você ouve seus pais falando do trabalho deles, ouve seus pais falando da atividade profissional deles, e mesmo que você nunca tenha trabalhado na área deles, você vai adquirindo algum elemento, né? Você vai adquirindo uma competência, você vai adquirindo habilidade sobre aquilo. Tinha uma aluna que ela, o pai, né, os pais dela, tinham uma doceria de doces árabes. E mesmo que ela nunca tenha trabalhado nessa doceria, ela tem competência para ela tem competência para fazer, ela dizia pelo menos, né? Tinha competência para fazer todos os doces da doceria, porque desde que ela se conhecia por gente, ela viu os pais lá fazendo doce. E habilidade conceitual. A habilidade conceitual ela é abstrata, ela tem a ver com sensações, com sentimentos, com impressões. Isso é muito importante. Isso pode não ser tão importante na engenharia, na arquitetura, por mais que você tenha espaço para isso também, mas quando você trabalha na educação, você trabalha com desenvolvimento do saber, quando você tem a habilidade conceitual, que é a habilidade que vem ali da imaginação, das ideias, das sensações, da abstração do sentimento, isso é importante. E a habilidade, portanto, é o fazer. E se o conhecimento técnico é o saber, a habilidade é o saber, é o fazer. E a atitude, que é a terceira forma de adquirir competência em alguma coisa, que é a vontade, a disposição, a postura, tem a ver com o querer. Então, ó, mapinha mental para você não esquecer mais. Inclusive, com esse mapa mental, você eventualmente pode matar questões tanto tanto de conhecimentos pedagógicos como de legislação, né? Saber, fazer e querer. O saber ele é desenvolvido do ponto de vista técnico. Você apresenta o diploma. O fazer é desenvolvido pela habilidade, pelo talento. E o querer é desenvolvido através da atitude. Essas três competências que são necessárias para que você tenha sucesso na relação, como o próprio texto diz, qual é a mais fácil de coletivizar? A mais fácil de passar para o outro? Dessas três, a mais fácil de coletivizar é o conhecimento. O conhecimento ele tem currículo, o conhecimento ele tem referências bibliográficas, o conhecimento ele tem uma ampla referência teórica. E o mais difícil é a habilidade. Eu posso até ensinar, por exemplo, né, aula online. Posso até ensinar a algum professor como monta a gravação, como estrutura o tema da aula, mas o duro é explicar para o professor como que você, na prática, leciona. Na prática, você desenvolve. Beleza? Então, continuando. E aí, deixa eu só passar aqui passando, né, e andando o texto para a gente continuar lendo. Os professores vivem esses dramas, ali, ó, segunda linha do primeiro parágrafo da tela. Não são poucas as estratégias que implementam no sentido de fazer com que os alunos apresentem interesses e vontades de aprender conteúdos que ministram as atividades que realizarem. Há casos em que os próprios alunos boicotam vários casos, né? Os alunos boicotam as aulas, constroem estratégias para driblá-las e apresentam apáticos para os mesmos. Hoje em dia, o maior desafio que nós temos como educadores, ainda mais na educação infantil e fundamental, é você atrair, médio também, você atrair a atenção e o interesse do aluno frente a todos os incentivos que existem audiovisuais. Então, já existe um primeiro desafio, que é você vencer pelo tempo de aula a dependência do uso do smartphone. Isso, por si só, já é um baita desafio, né? Porque os alunos eles não conseguem ficar no tempo de aula, e você sabe muito bem disso, né? Nós não conseguimos. Nós, adultos, né, que sabemos que a educação é fundamental para o nosso desenvolvimento, nós às vezes não conseguimos ficar uma hora e meia, 2 horas, sem mexer no celular. Imagina uma criança que tem os seus estímulos, os seus instintos ainda em desenvolvimento. Então, o desinteresse, ok, lógico, né? É óbvio que assim como na educação, na aviação, na magistratura, na atividade policial,
na medicina, em todas as áreas, na gestão de um hotel, não que aqui seja, que é um profissional super educado. Você pode ter profissionais ruins, você pode ter profissionais que não desenvolvem a sua atividade profissional com zelo, afinco e competência. Pode ser, pode acontecer. Afinal de contas, isso é da natureza, né? Isso acontece. Então, nessa situação, né, nesses termos, objetivamente, nós temos um quadro estabelecido, é o quadro estabelecido de você também ter um professor que precisa estar motivado. Eu conheço muito bem todos os problemas do serviço público, né? Já fui servidor público, repito, por 13 anos, e fui dirigente sindical. Então, a minha própria história, ela faz com que eu, literalmente, precise ter compromisso com a minha história e compromisso com aquilo que eu construí no serviço público e afirmar que muitas vezes o problema da escola não vem do professor, mas muitas vezes vem. E é por isso que você tem apenamento, por isso que você tem avaliação, é por isso que você tem todos os processos que podem levar à punição de um servidor público, caso ele não cumpra plenamente suas atividades, né? Caso ele não cumpra plenamente aquilo que ele se propõe e deveria se propor a fazer. Resumo da ópera é que você tem em todas as áreas profissionais que não são dedicados, que não são competentes, e você tem também uma situação que é uma situação da própria escola, da própria carreira, não motivar o professor para que ele tenha devida competência. Fica evidenciado que não basta ter um plano de aula bem estruturado. Segundo parágrafo aí que está apresentado, tá bom? Fica evidenciado que não basta ter um plano de aula bem estruturado, organizado e fundamentado. Da mesma forma, fica revelado que o plano de ensinar e aprender supõe a construção de relações de proximidade, empatia. Essa palavra é a palavra de ouro em provas de conhecimentos pedagógicos. E significado que vai além dos conteúdos estabelecidos pelo professor e de suas estratégias didático-pedagógicas. Vamos lá. Pessoal, não existe lecionar, na verdade eu falei, né? Não existe trabalhar com o ser humano sem que você consiga desenvolver a empatia. A empatia é um fator extremamente importante. A empatia é um fator fundamental no desenvolvimento do docente, né? Para a sua competência profissional. Então, você precisa ser empático, precisa que. E o que é empatia? Tem muita gente que equivocadamente não entende o que é ter empatia, o que é desenvolver empatia. Então, a empatia não é você. é, a empatia não é você se colocar no lugar do outro. Não é apenas isso. Se colocar no lugar do outro. Porque o que nós fazemos em geral? Nós nos colocamos no lugar do outro com as nossas bases morais, com as nossas opiniões, com os nossos conceitos. E o difícil é você se colocar no lugar do outro, compreendendo as razões do outro, compreendendo as motivações do outro, compreendendo que o outro ele tem bases morais, ele tem incentivos, ele tem opiniões que não são as suas. Então, por exemplo, né, vamos supor que eu tenho um amigo e ele tem bases morais, crenças religiosas, visão de mundo extremamente diferente do meu. Então, quando ele se coloca em uma situação, eu tento ter empatia com a situação dele, de nada adianta eu me colocar no lugar dele e pensar o que eu faria com as minhas bases morais, com as minhas opiniões. Isso é julgamento. Agora, se você consegue se colocar no lugar do outro, tentando entender as razões do outro, tentando entender as motivações e os valores morais do outro, talvez não sejam os seus, aí você começa a desenvolver, aí você começa a aprender, aí você começa a compreender como se processa e como se dá esse processo para com o outro. E quando você fala do aluno, fora a proximidade, fora dar significado para aquilo que você está lecionando, por exemplo, aqui, o significado ele é explícito, né? Cai em prova, e cai desse jeito em prova. E essas questões caem em prova.
Eu já fiz 2 rodadas para quem começou o curso há alguns meses, né. É quem começou agora não tem problema, porque o curso é cíclico. Quem começou o curso há um pouco tempo, sabe que nós trabalhamos algumas aulas de exercícios. Repito, né, o meu compromisso com vocês, dia 18 eu vou continuar trabalhando exercícios. Nós percebemos que é exatamente assim está em prova. E a empatia com o aluno é você entender as motivações do aluno, entender o meio social que vive o aluno. Deixa eu contar um breve caso que eu acho que vocês vão entender. Eu dava aula num bairro de São Paulo chamado Liberdade. E aí eu estava lavando o carro e haitianos, né, que vieram, fugiram do Haiti, da situação miséria do Haiti. E aí eu estava conversando com o cara e ele disse que trabalhava 16, 13, 16 horas por dia lavando o carro e ganhava R$ 10 por dia. O cara trabalhava de segunda a sábado. Ou seja, o cara trabalhava 13 horas por dia, segunda a sábado, para ganhar R$ 10 por dia, ou seja, R$ 60 por semana, R$ 240 por mês. E eu ganho isso, mais ou menos isso, mais um pouco menos, fazendo uma aula, um evento no YouTube de 2 horas. Então, não, assim, para eu ganhar isso, dependendo do projeto que eu estou desenvolvendo, é meia hora, né? Tem vários valores e vários projetos, mas dependendo do projeto é meia hora. Então eu fiquei indignado, né? Fiquei trabalho análogo ao escravo. Tudo bem, é óbvio, né? Que ali tem muito do. Eu não puxei assunto nesse nível, mas deve ter muito do cara que emprega, paga passagem, e você fica trabalhando naquela relação análoga ao trabalho escravo. É você trabalhando e provavelmente ele vai descontando isso que você recebe em R$ 10 ao valor da passagem, provavelmente. Ele não disse isso. Mas, enfim, aí eu fiquei pensando comigo mesmo enquanto ele estava lavando meu carro. Cacete, eu pensei em duas coisas. Eu pensei, cacete, eu já achava um valor baixo da sujeira que tem meu carro. Agora o cara ganha R$ 10 por dia. E aí eu falei para ele, cara, mas é muito pouco. Como que vocês... Eles falavam meio portunhol. Como que você consegue... Como que você consegue sobreviver? Eu não sei o que eu faria com R$ 240. Eu não sei o que eu faria com R$ 250 por mês. Não faço nem ideia. Não sobreviver, eu desistiria. E aí ele falou, ixi, com R$ 5 eu durmo ali na pensão, que tem uma cama, banheiro coletivo. Com R$ 3 eu tomo café da manhã, almoço e janto no Bom Prato, que é aquele restaurante popular que tem em vários estados, né? São Paulo chama Bom Prato. 3 conto. E ainda sobra 2 por dia para eu ir juntando e pondo crédito pré-pago no meu celular. Pois é. Qual que é o ensinamento disso? E você não conhece a realidade do outro, né? E eu não estou dizendo que ele merece ganhar R$ 10. Eu não estou dizendo que essa vida é uma vida boa. Longe disso. O que eu estou dizendo é que provavelmente a situação do cara lá no Haiti fosse de não ter condições mínimas de subsistência, ter uma cama, de ter um banheiro com água quente e de ter 3 refeições por dia. E é por isso que a empatia, você se colocar no lugar do outro, entendendo as razões, entendendo as motivações. Essa é a treta, né? Isso que é difícil, né? Isso que é um desafio para o feito. Então, a empatia é uma competência extremamente necessária no desenvolvimento, né? Das competências necessárias para lecionar. Afinal de contas, se não você não faz isso, você simplesmente cobra o aluno sem conhecer a realidade dele. A construção dessas relações, lá no finalzinho, a construção dessas relações tem a ver com a concepção e a prática docente. Se refere ao próprio processo de ensino-aprendizagem, ao modo como o professor vê o aluno, seu papel, a situação pedagógica. Na verdade, você entender que tem um ser ali que tem dinâmicas, visões e problemas bem diferentes dos nossos, né?
As visões sobre o ensino-aprendizagem e a relação do professor. Afirmei, né, o autor, né, que eu pego e dou a devida referência, e plano de ensino-aprendizagem não garante necessariamente excelência na formação dos educadores. Ele é decorrente também da relação que o professor constrói com seus alunos e alunas, relação essa de proximidade, empatia e significado. Contudo, a construção dessas relações e sua qualidade e consistência, bem como seus impactos no processo de ensino-aprendizagem, depende da concepção que o professor apresenta no ensino e na aprendizagem, de modo como conseguem o papel do aluno e como consideram o pensar e fazer docente no contexto escolar. É assim, por mais que a escola hoje em dia tenha uma visão contemporânea de integrar, de pactuar, pegar a sociedade, de pegar a comunidade, trazer para o convívio escolar, você não tem objetivamente uma situação que é uma situação concreta de garantia de aplicação de plano político-pedagógico de forma linear para todo professor, né? Porque a escola é formada de seres com histórias diferentes, com experiências diferentes. Então, imagine, eu estava dando aula aqui no CEMED, falei licença, agora. Eu estava dando aula no CEMED aqui do CUCA, e turma presencial, por óbvio, e eu tinha na sala de aula uma menina de 22 anos de idade, acabou de se formar em pedagogia e nunca lecionou na vida, e do lado uma professora de 52 anos de idade, fez toda a carreira dela na escola privada, e que queria prestar concurso porque ela começa a ficar um pouco temerária, e a idade, a experiência dela, pode vir a depor contra, porque afinal de contas o Brasil, ele é um país que desvaloriza a experiência profissional. Isso se a pessoa experiente, ela vaza. Então, é muito diferenciado, né? E, por exemplo, né, base moral. A base moral, ela tem direta relação com a época em que você vive, né? Então, é por isso que, via de regra, os pais tendem a ser mais conservadores nos costumes dos filhos. E é por isso que você pode ter um choque de gerações, inclusive dentro da escola. E você pode ter um elemento dificultador do desenvolvimento da educação, eventualmente um professor, que ele não consiga conceber a ideia de uma escola de novo LDB, democrática, laica, no caso do serviço público, democrática, laica, gratuita e pública. Então, se você entende esses quatro elementos, a escola é pública, não pode ser excludente. Tanto não pode ser excludente que você aprendeu com o André Adriano. E a LDB, promulgada em 96, a Lei Darcy Ribeiro, fazendo homenagem ao grande educador, ex-ministro, ex-secretário, pai do CIEPS, Darcy Ribeiro, é, não previa, lá em 96, que os alunos com necessidades especiais, eles estivessem na sala de aula regular, que é a sala especial, o que hoje é uma aberração por não gerar inclusão, uma aberração por não gerar vivência do aluno que não é deficiente, tudo aquilo que a gente bem sabe, né? Tudo aquilo que a gente bem conhece de relacionamento da educação. Aí, quando você tem a LDB progredindo, e a lei tem que ser assim, né? A lei ela não pode ser anacrônica. A lei ela tem que ser sempre progressiva naquilo que ela prevê. Quando você tem uma lei progressiva, quando você tem uma lei que você objetivamente prevê a sua evolução e prevê o seu desenvolvimento evolutivo ao longo do tempo, você começa a ter uma escola mais democrática, começa a ter uma escola mais salutar, começa a ter uma escola que e ela entende o seu papel. E aí você tem o aluno especial na escola regular, e quem já deu aula na sala de aula que tem aluno especial sabe como é genial você verificar e aferir o convívio, né? É especial tanto para o aluno deficiente quanto para o aluno que não tem, que não é portador de necessidades especiais. Perfeito? Então, continuando. Ops, cai minha água, no acidente. Mas, olha, eu acho que eu tenho um problema com essas garrafas d'água, viu? Eu acho que elas não são anatômicas, minha mão é muito grande. E é sério. Aqui no hotel, né? Eu montei aqui esse estúdio, tem ali o balcão de trabalho, tem a cama e tal, tem outra cama.
eu peguei um quarto maior, né? Então, mas sinceramente, eu já derrubei umas 10 vezes essa garrafa. É incrível que eu pedi de toalha, desculpei um desabafo. Acho que não é anatômico. Eu tenho um problema, deixa eu aproveitar. Tomar o que restou aqui. Vou pular algumas partes, porque eu estou trabalhando as partes principais, mas esse segundo parágrafo é muito importante ler. Neste sentido, grosso modo, pode-se falar em duas concepções e práticas, né? Uma autoritária e antidemocrática, ancorada numa visão de que o professor é dono do saber, que ele detém o poder do conhecimento e que ele sabe o caminho através do qual se ensina e aprende. Olha só, eu estava falando com você, e para que você entenda o papel da escola contemporânea, você precisa entender os quatro papéis fundamentais da escola, né? A escola ela é pública, ela é gratuita, ela... Deixa eu contar uma história para vocês. 1970. É uma homenagem ao tricampeonato do Brasil, o gol do Pelé na final contra a Itália. Para um? Não. Não. Eu perdi meu pai em 2020, né? Pelo Covid. E, é, e agora fará 2 anos, né? Que eu perdi meu pai. Então eu queria fazer. Eu já fiz várias homenagens para ele. Inclusive com ele vivo. E ainda bem, né? A maioria das homenagens que eu fiz pro meu amado pai foi ele vivo. Inclusive eu tenho um Fusca aqui tatuado, porque ele tinha um Fusca quando eu era criança. Fuscão maroto. E aí eu também queria fazer uma homenagem para meu pai, fazer uma homenagem para minha mãe. E aí eu pensei, eu vou tatuar o ano que que eles se conheceram, né? O ano que eles começaram a namorar, que começou a minha dinastia. Então eu tatuei o seu Luiz encontrou a Dona Dila, começou a minha dinastia. Então eu perguntei para minha mãe, né? Como se não quisesse nada, quando eles se conheceram, como foi, não sei o quê. Minha mãe contou, fui lá e tatuei. Eu estava conversando com a minha mãe por telefone e ela falou assim para mim: Ah, filho, eu estava pensando no naquilo que você me perguntou e ela já sabe, né? E deve ficou super emocionada. Tá bom, ela tá passando presidiário, mas ela ficou emocionada. Preconceito. Não, é ironia. E outra, né? Auto-preconceito não existe, né? O... Enfim. E aí ela falou, filho, eu lembrei de uma coisa de quando eu conheci seu pai. Eu pensei, meu Deus, ela levou o ano, vou ter que apagar a tatuagem e fazer de novo outro ano. Aí ela, não, mas na verdade era o local que eles foram e tal. Então eu fiquei num momento traumático. Pessoal, professor, ele precisa entender as quatro palavrinhas que aparecem em prova o tempo todo. Existem quatro palavras que aparecem em prova o tempo todo que você tem que focar, você tem que memorizar. São as palavras público, gratuito, democrático e laico. Então a escola é pública, ela não é excludente, ela não exclui nenhum setor da sociedade, não exclui nenhum segmento e ela não exclui por nenhuma conotação. O cara milionário vai estudar na faculdade pública. Ok, não tem problema nenhum, né? Desde que ele siga as devidas regras de lista de espera, matrícula, não tem problema nenhum. A escola ela tem que ser gratuita, você não pode cobrar mensalidade na faculdade pública, no ensino médio público, na SEI pública, na EMEI, na Fundi 1, Fundi 2, na EMEF. Democrática, do ponto de vista de você ter conselho de classe, de você ter representação de pais e mestres, de você permitir que a comunidade se aproprie da escola, e laica. Ué, mas a escola comemora a Páscoa? Mas a escola comemora o Natal? Como que a escola é laica? Ó, o Estado é laico, né? O Estado brasileiro não tem religião. Mas isso não significa que ele proíba expressão religiosa individual. E a escola ela deve incorporar aquilo que tem de maior expressão religiosa. Eu sei, né? É um debate muito pesado. Todo preconceito e marginalização que tem contra os credos vindos da África, né? É verdade, o candomblé e outros credos, mas o candomblé acho que é o mais impactante. Sofre muito preconceito, sempre sofreu, né? Como uma expressão de religiosidade. Porque tem a ver com preconceito racial, né? Porque é óbvio, né? É de origem africana, né? Então, é óbvio que existem todos esses elementos,
mas você tem um lugar na escola para expressões daquela religiosidade majoritária ali na sua sociedade. Mas a escola é laica, a escola não tem religião. Não dá para a escola querer que você reze Ave Maria, ou que você adote um orixá, ou que você fique contemplando Buda. Ficar contemplando Buda, né? Desculpe, não sei. A escola não pode querer que você guarde o final da sexta-feira e não trabalhe, né? A igreja adventista do sétimo dia. Mas o ensino religioso ele é permitido na escola privada. Escola privada, meu chapa, põe meu filho onde eu quiser e eu pago por isso. Então existe essa diferença conceitual. Continuando. Então, aí o final do texto é só o desenvolvimento dessa conceitualização que eu pontuei para você, e é exatamente essa leitura, né, que nós fazemos. Aí tem algumas conclusões. Isso aqui é muito importante, porque ó, o texto, o material tem muita coisa, né, depois você acompanha. Né, eu vou trabalhar a formação, a avaliação, o currículo, mas antes e aí talvez na próxima aula, né, se não der tempo, mas eu vou ler essas conclusões, que eu acho que elas são importantes e aparecem muito em prova. Primeiro, primeira conclusão. É preciso adotar uma postura dialógica, fundada na construção da parceria do saber e na afirmação de vida de cada ator no processo educativo. Já foi a ideia de que quem sabe ensina. Isso é uma visão anacrônica da educação. E o próprio professor Paulo Freire tem uma frase que diz isso, né? Não existe saber mais e não existe saber menos. Existem são saberes diferentes. E esses saberes diferentes, eles aparecem no seio da escola, né? Aparecem no seio da educação, aparecem no seio do desenvolvimento educacional, do desenvolvimento escolar. Então, nesse sentido, você precisa ter dialógica, precisa ter dialogia. Você precisa compreender que a escola tem que ser fundada na troca, né? Tem que ser fundada na conversação, ela não pode ser ancorada no professor sendo dono do saber. E aí, citando novamente o professor Paulo Freire, existem saberes diferentes, né? Não existe saber mais e saber menos. Dois, construir coletivamente um ambiente de aprendizagem onde todos possam ser escutados, sentirem-se acolhidos e valorizados em seus saberes e experiências, implicando o conhecimento da história, trajetória, perfil do aluno e de seus gostos, problemas e dificuldades. No equipamento que eu trabalhava na gestão, nós recebemos violino, violoncelo, saxofone, que cada um custava R$ 12.000 há 20 anos atrás. 20 anos atrás. 20, 20 anos atrás. Estava R$ 10.000. E aí você tinha também violão, flauta, cavaquinho, banjo. E aí nós tínhamos lá um projeto de iniciação artística, né? A EMIA, chamado Projeto de Educação Artística, Educação Musical. E aí eu queria que as pessoas não, que os alunos, olha, foi um erro, né? E através dos erros, através das falhas, nós vamos evoluindo. E aí nós queríamos que os alunos eles tocassem cello, violoncelo, né, saxofone, etc e tal. E ninguém foi fazer matrícula, porque é óbvio, né? Nós não pensamos na formação de público. Então, como que você vai querer que uma criança que ouve funk, ouve rap, ouve pagode, cada um ouve o que quiser, vai querer lá fazer aula de violino, que é um instrumento muito vinculado à música clássica. Então nós percebemos que nós não tivemos a sensibilidade, e eles pediam aula do quê? Cavaquinho. Aula do quê? Violão. Aula de banjo. E aí eu não, eu resistia, porque eu queria levar para além do que eles consumiam. Comecei a perceber que a única forma de você introduzir os erros que o educador comete. Aí eu comecei a perceber que eu tinha que construir dois processos, né? Um processo era sim de oferecer
aula de instrumentos que eles procuravam e da forma que eles procuravam, e outra era começar a fazer formação de público. Então, eu chamei um grupo chamado Palavra Cantada. Eu chamei. A secretaria contratou um grupo chamado Palavra Cantada. É um grupo genial que ele pega. Eu não sei se eles estão nativos ainda, é uma dupla, né? Eles pegam cantigas infantis regionais e transformam em músicas super elaboradas. E é um. E sim, você já ouviu, né? Se você dá aula, provavelmente você já ouviu Palavra Cantada. E aí, né, fizemos shows, o pessoal começou a assistir, aí pegamos lá um grupo de uma orquestra que cantava algumas músicas contemporâneas, e aí aos poucos eles foram se interessando pelos outros instrumentos. Mas a entrada deles na educação musical foi através dos instrumentos que eles conheciam. Então é essa construção coletiva do ambiente, né? Porque senão você fica sozinho lá com um violino na mão, esperando que os alunos do nada, sem ser relacionamento, sem existir o relacionamento com, com o ambiente, do nada você quer que a pessoa ela se interesse por elementos musicais que não têm relação direta. Estabelecer em cada aula ou espaço de ensino-aprendizagem condições alegres e bonitas para se trabalhar, vivenciando momentos de inquietação epistemológica, produção, perdão, pessoal, epistemológica, produção individual e coletiva, sistematização e valorização das descobertas, procurando identificar os significados da convivência pedagógica. É exatamente isso que a gente pontuou, né? Que você precisa criar um ambiente. Ó, por exemplo, aqui eu estou adaptado, né? Você está acostumado a ver minhas aulas lá no meu estúdio de São Paulo? Eu faço decoração, eu ponho uns livros, eu deixo alguma identidade visual agradável e que tenha significado. Mesmo que vocês já sejam seres formados, né, na base educacional curricular básica e sejam educadores. Aqui eu tenho uma TV, tenho um fundo neutro, que é onde é possível gravar, e eu deixei o logo do Cuca. Então, eu gravo também para o Alphacom, faço eventos do Alphacom, os parceiros do Cuca, que me permite estar aqui. Mas você tem que decorar, né? E todo mundo que dá aula sabe disso, né? Como que para a criança e para o ambiente escolar como um todo, né? É importante você ter um ambiente feliz e bonito, e decorado e dialogando e brincando quanto a isso. Inclusive das datas comemorativas. Adivinha, adivinha o que eu acabei de derrubar? É que agora tá sem... Vamos lá. Você diz, ocupando a anatomia da garrafa, pode ser que simplesmente eu seja atrapalhado. Continuando. Trabalhar o gosto pela curiosidade e investigação, motivando o fomento de atitudes e práticas produtivas, procurando dar um sentido social para a produção do saber. Se eu não me convenço do porquê que eu tenho que fazer algo, eu não faço. Eu, adulto, sou assim, você, adulto, é assim. Imagine uma criança que é birrenta, que ela não compreende todos os aspectos. Então, não adianta você chegar para a criança e dizer: olha, você tem que estudar, porque lá na frente, a sua base educacional. Meu irmão, o que ela está pensando é na hora do intervalo. O que ela está pensando é na merenda, o que ela está pensando é jogar o joguinho dela. Então, não tem esse lance de você querer que a criança ela vá além. Que a criança compreenda toda a necessidade do desenvolvimento do futuro dela. E se ela entender, eu estou preocupado. Se uma criança saudável, ativa, ela estiver mais preocupada com a pós-graduação que ela vai fazer décadas depois do que com o recreio para correr com a molecada, essa criança tem literalmente um problema para levar um Android, né? Então é essa compreensão que deve existir, né? Instigando e motivando a curiosidade da criança e trabalhando essa curiosidade através como vantagem para o educador, né? Criar espaços de avaliação, entendendo-a não só como uma aferição dos resultados da ensino-aprendizagem,
mas como identificação dos sentidos e significados do saber e do fazer epistemológico e social. Uma das maiores polêmicas dos últimos anos sobre a educação é a progressão continuada e a prova, né? Você dá nota, você aferir nota e prova a um aluno. Na verdade, quando você, como é, Bárbara? Quando você estabelece nota, você estabelece uma pontuação, busque por uma métrica. É uma métrica de aferição do desenvolvimento da aprendizagem. Não daria para ser diferente. Tem vários métodos, você tem prova oral, mas você tem que representar para o aluno, de uma forma numérica, de uma forma quantitativa, o desenvolvimento do saber dele. Porque se você não fizer isso, ele não tem a capacidade de entender o desenvolvimento do saber. E aí, por fim, a conclusão, né, do autor finaliza esse artigo reforçando a ideia de que não haverá excelência no processo de ensino e aprendizagem se houver uma busca permanente, se não houver, né, uma busca permanente pela excelência nas relações de convívio, no ambiente e no espaço de aprendizagem entre professores e alunos. Tem uma situação que é muito clara, todo mundo que já deu aula sabe disso, que é você desistir da conquista, né? Você sabe que eu tive um prazer de conviver com o professor Platão. Eu já convivi com ele numa situação em que ele não lecionava mais. Ele é uma figura super respeitada, né? Ele é professor de letras, professor de português, e é uma figura extremamente respeitada. E é um professor aí que ele é uma das referências, para você ter uma ideia, quando o ministro da Educação de Angola veio para o Brasil, ele quis conhecer o Platão, porque a base educacional dele lá são os livros de português do Platão. E o Platão, super humilde, convivia conosco, né? Eu dava aula para concurso no mesmo espaço físico que tinha um cursinho pré-vestibular, o Alpha. E nós convivíamos e batíamos papo e conversávamos sobre várias coisas. Ele era um cara super aberto, super simpático. E ele me falou uma vez uma coisa que eu nunca esqueci, eu vou falar para você, espero que você nunca mais esqueça. Eu perguntei para ele, né, Platão, ele era só consultor, né? Eu falei, Platão, por que que você parou de lecionar? Ele falou, porque eu estava na minha sala, na Faculdade de Letras da USP, né, ele era coordenador, mas ele também lecionava. Estava na minha sala lá e tal, e aí a minha secretária me chamou para dar uma aula e eu fui como se eu fosse lavar a mão, como se eu fosse bater um carimbo, como se eu fosse assinar um documento. Mecanizou. E aí eu percebi que eu estava já no piloto automático, eu percebi que estava fazendo aquilo por hábito, por rotina. E eu perdi o medo dos alunos, com medo dos alunos, e o friozinho na barriga de entrar em sala de aula, e eu perdi o desejo de conquistar os alunos. E isso me impactou, porque é verdade, né? Então, quando você entra em sala de aula, você tem que sempre entrar com o sentimento de querer conquistar os alunos, de querer prender a atenção deles, e o bom friozinho na barriga é o temor que você não consiga, né? O temor que você não consiga cumprir das atividades mais nobres aí da humanidade, que é lecionar. Então, professor, não perca o frio na barriga, não perca o medo e o desejo de conquistar os alunos, e quando isso acontecer, virou apertador de parafuso, sem demérito nenhum, né, para a rapaziada aí da linha de produção. Mas já era, já virou mecânico. E aí o problema é que quando você mecaniza, o aluno sente. Quando você mecaniza, você sente. Então a aula se torna um fardo. A aula se torna um fardo para todos. E é difícil demais você desenvolver o saber. Feito? Vocês vão perceber que, e aí continuando aqui o texto, né? E no espaço da convivência, onde se dá a proximidade e empatia de novo, né? Falando de empatia, essa necessária qualidade, característica do educador, e da proximidade, o ensino e aprender se efetiva, ganhando o seu significado pleno. Bom, eu só vou apresentar para vocês brevemente aquilo que eu vou. E aqui tem
a referência, né, na verdade, a referência do professor Paulo Freire, mas é da UF, né, da Universidade Federal Fluminense. A formação do professor é a avaliação como processo. Aí nós vamos falar do currículo do professor e das caracterizações do currículo do professor, a avaliação e a formação do professor. E a metodologia de ensino, né? Eu só queria falar depois sobre sistematização, porque isso é extremamente importante para o desenvolvimento e é extremamente importante para a gente entender essas questões. Perfeito? Só queria pegar aí 5 minutinhos, tempo que nos resta, né? A aula gravada ela é um pouco mais curta, né? Do que 1h20, 1h30, porque não tem a troca, né? Então é que eu não vou ficar desenvolvendo conteúdo, jogando conteúdo para gravar 6x horas de aula e o processo de assimilação ele não ser respeitado. Eu queria conversar com vocês e pontuar com vocês como nós pensamos o curso. Vamos lá. Por que nós trabalhamos as matérias básicas, conhecimentos pedagógicos, legislação, desenho de conhecimentos pedagógicos, André Adriano, legislação, Volney, português e Rafael Araújo, informática? Porque essas são as matérias base dos últimos concursos do CEMED. Tudo bem, né? Eu sei que vários de vocês podem também prestar SEDUC. Ok, não tem problema nenhum. Mas a nossa missão aqui nesse curso é trabalhar você. Computador. Já aconteceu isso com vocês? O celular fala com vocês? Só um minutinho, pessoal. Por favor. Pessoal, desculpem, vocês viram que eu recebi uma cantada da Alexa, né? Aquele é automático, né? Mas o que eu dizia para vocês é que essas 4 matérias são as matérias base para edital. Então, nós temos o edital ele pode ter raciocínio lógico, pode não ter raciocínio lógico, temos que ver aí, né, como que se vai dar a evolução aí do edital, desenvolvimento dos editais, beleza? Então, nesse sentido é isso, nesse sentido, esses são os aspectos que a gente tem para abordar. Espero que vocês estejam gostando do curso, né? Eu passei meu contato para vocês, espero que vocês estejam gostando, aproveitando o curso e o curso esteja sendo de bom grado para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência de vocês, né? Hoje eu trabalhei com vocês esse tema, é um tema importante sobre a convivência professor e aluno, relacionamento professor e aluno. Beleza? Então, abraços, força e honra. É sempre um prazer. A gente tem que ter muita serenidade e paciência nesse processo pré-edital, né? Esse processo pré-edital é um processo mais tranquilo, um processo mais sereno, é um processo em que a gente tem que ir desenvolvendo, tem que ir evoluindo, tem que ir desdobrando os elementos, beleza? Então, estamos sempre à disposição de vocês, sempre trabalhando com vocês, sempre desenvolvendo com vocês todos os elementos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na aula, pela paciência de vocês estarem comigo. Abraço, força e honra e até a próxima.